Bom dia a todos, então. É um prazer imenso ter essa oportunidade de compartilhar a palavra com vocês aí pela manhã. Quero que Deus coloque as suas mãos sobre todos e os abençoe. E nós somos gratos porque Ele nos deu a vida e nos chamou a todos, né, como igreja, como corpo de Cristo, para que nós pudéssemos aprender do Senhor Jesus, aprender com Ele e que nós pudéssemos entender o propósito da nossa vida nessa jornada aqui na Terra, algo que será infindável, nós teremos uma vida eterna. Toda vez que eu penso nisso, eu fico muito alegre, porque o dia que eu conheci de fato o Senhor Jesus, o que me fez ficar muito alegre e ficar exultante foi saber que a vida jamais se acabaria. Então, fazia sentido ter nascido, estar aqui, principalmente como alguém que veio de uma visão espírita, como eu. Então, foi assim um privilégio quando eu conheci a verdade, né? A verdade que liberta, a verdade que nos conduz pelo caminho, aquele que Jesus disse, eu sou o caminho, né? A verdade é a vida, ninguém virá ao Pai senão por Ele. Ninguém pode chegar ao Pai senão por Ele. Então, glória a Deus pela vida de vocês. Vamos ficar alegres. Peço que os irmãos estejam orando também, intercedendo, para que o Espírito Santo ele possa sondar os nossos corações e penetrar até as profundezas, até aqueles compartimentos que nós necessitamos e que nós precisamos no dia de hoje. Essa porção que vem pela multiforme sabedoria da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Eu sou o pastor Flávio, moro aqui em Cuiabá, sou da Primeira Igreja Batista de Cuiabá. Nesse momento está rolando um culto lá também, online. Nós temos aqui cerca de 2.000 pessoas que frequentam a nossa igreja. Eu ainda estou finalizando um luto que eu perdi meu pai no dia 21 de abril. Meu pai morava no Guarujá, né? Minha mãe mora lá, tenho irmãos lá, e sabemos que ele está, graças a Deus, nos braços do Pai. Amém, irmãos? Então, nós estamos aqui alegres, né? E sabedores de que o Senhor é quem nos conduz em triunfo em tudo. Então, vamos lá. Eu separei no dia de hoje uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração nesses últimos 40 dias, né? Eu creio que eu já dei uma palhinha, alguma coisa que talvez eu tenha conversado um pouquinho com Guerra, com o Manuel, num outro grupo, mas eu creio que o Senhor tem uma chave muito especial para todos nós no dia de hoje. Então, eu quero começar lendo Isaías capítulo 33, o versículo de número 5 e 6. É uma palavra que fala de um contexto de aflição e de um auxílio, né, que o Senhor nos dá. Capítulo 33, versículo 5 e 6. Todos têm me ouvido bem? Está tranquilo aí para ouvir? Ok. Então vamos lá. A palavra diz assim, capítulo 33, versículos 5 e 6. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Amém, irmãos? Eu li esse texto na NVI, na versão NVI. O temor do Senhor, a última frase, o temor do Senhor é a chave desse tesouro. Gostaria que você guardasse isso. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. O livro de Isaías é conhecido como a Bíblia em miniatura, né? Tem 66 livros, nós sabemos que o cânon, a Bíblia também tem 66 livros, e essa primeira porção, a primeira porção dos primeiros 29 capítulos,
eles falam, desculpa, dos primeiros 33 capítulos, a palavra de Deus reflete basicamente o Antigo Testamento. Aqui tem um divisor de águas, né? Profeticamente, nós sabemos que viria o rebento de Jessé, conforme Isaías 11, né? Que nada mais, nada menos que o Senhor Jesus, né? Então, ele é o nosso fundamento, né? Mas note aí que o versículo começa: o Senhor será exaltado, o Senhor é exaltado, pois habita no alto, né? Nós é que somos beneficiados quando nós exaltamos a Deus. Nós vamos compreender isso. Nós somos beneficiados quando nós exaltamos a Deus, né? E ele diz aí na sequência que encherá Sião. Sião fala da igreja. Então está falando do corpo de Cristo, está falando de nós, porque nós somos a igreja. Nós, quando nos reunimos num templo físico para um ajuntamento, para que nós possamos praticar a nossa fé, louvar e adorar a Deus, nós estamos nos reunindo como igreja. Ali tem uma igreja, um templo físico, talvez tenha um CNPJ, mas um local para abrigar a congregação, mas nós é que somos a igreja. Então, ele encherá Sião, que é a igreja de retidão e justiça, né? Então, na verdade, ele está enchendo a igreja de um fundamento, que é o fundamento do trono de Deus, né? Se você for ver em Salmos 89, versículo 14, a palavra vai dizer: a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. O Salmo 89, 14. Então, retidão e justiça é a base do trono. E nós, como igreja, nós somos o quê? O receptáculo do reino de Deus. O reino de Deus vem para dentro de nós. Nós é que temos que absorver, entronizar o reino de Deus. Nem todos que se dizem igreja carregam o reino de Deus. Então, existe a necessidade de que nós deixemos o reino de Deus ser entronizado em nós, no nosso espírito, ou seja, no nosso coração, né? Que é um sinônimo de espírito na Bíblia. Então, nós precisamos permitir que esse reino seja entronizado, tá? Mas, sem que se coloque o fundamento, isso é impossível. Quando nós pensamos no nosso modelo, aquele que disse: sejam meus imitadores, que é Jesus Cristo, nós pensamos nesse modelo, então nós temos um contexto fantástico em Filipenses capítulo 2, especificamente no versículo 5, que vai dizer o seguinte: seja a atitude de vocês, é o apóstolo Paulo falando à igreja, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Olha que interessante. Se nós queremos saber a respeito do caminho, que Jesus diz: eu sou o caminho, então o caminho, o processo é exatamente esse que nós acabamos de ler. O caminho é termos a mesma atitude. Algumas versões falam do mesmo sentimento, né, que houve em Cristo Jesus. Então, se ele sabia que ele era Deus e ele não teve por usurpação ser igual a Deus, quanto mais nós devemos entender quem nós somos e nos esvaziar da nossa vanglória. Ele sabia que era Deus, mas ele deixou de lado a sua própria majestade, porque ele se fez homem. Foi a primeira experiência de Jesus como ser humano. Ele é um espírito, e eu e você também somos espírito. Nós devemos adorar um espírito, que é o Pai dos espíritos, que é o nosso Pai.
Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e a ele importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então, temos que ter essa sensibilidade, essa percepção, porque nós recebemos a possibilidade de recebermos o selo do Espírito Santo, é uma pessoa, e nós todos somos coadjuvantes do Espírito Santo. Ele veio para aplicar essa obra nas nossas vidas, né? O Pai planejou todas as coisas, o Filho veio e executou, ascendeu aos céus, enviou outro Consolador, que é aquele que habitava nele mesmo, e para proporcionar essa obra santificadora, salvadora nas nossas vidas. Então, o Espírito Santo está trabalhando em nós e nós necessitamos de fazer uma coadjuvância, uma parceria com ele. Porque se não for pelo poder do Espírito, nada na nossa vida pode ser removido, aquilo que não agrada a Deus, e nada pode ser construído, edificado, né? Nós todos somos edificados como edifício de Deus, como Paulo diz aos Coríntios. Então, existe essa importância de nós reconhecermos isso e sempre estarmos conjuntamente com o Espírito, que é o Espírito que nos leva a toda a verdade, para nós compreendermos essa jornada e podermos cumprir o projeto e o propósito de Deus. E esse mesmo Espírito, ele nos concede equipamentos, né? E esses equipamentos são importantíssimos. Foi o mesmo equipamento que Jesus recebeu. Isaías 11, do versículo 1 a 3, vai dizer exatamente a respeito do rebento de Jessé que viria, que é Jesus. Foi profetizado isso por Isaías, e sobre ele desceria o espírito de conhecimento, o espírito de entendimento, espírito de conselho, de fortaleza, de sabedoria e de temor do Senhor. Cristo andou na terra equipado pelo Espírito Santo. Isso é maravilhoso. E é o mesmo equipamento que nós recebemos. Se eu e você nascemos de novo, verdadeiramente, nós recebemos todo esse equipamento para operar. A palavra de Deus diz que quem opera tudo em nós é Deus que opera em nós. Tanto o nosso querer como o efetuar, né? No temor e no tremor de Deus. Então, vamos começar a entender que nós somos equipados e que nós precisamos lançar mão e tomar posse de todo esse equipamento. Nos revestimos de todos esses equipamentos, né? Então, nós lemos aí no versículo de Isaías 33, deixa eu pegar aqui de novo, que diz o seguinte: ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Veja bem, nos tempos a que você pertence. Nós somos essa geração. Todas as gerações, alguém pertenceu a alguma geração. Nós pertencemos a essa. Então, é válido. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então, o que tem nesse tesouro? Uma grande riqueza de salvação, tem sabedoria, tem conhecimento. Então, o temor do Senhor é a chave desse tesouro. Olha só a importância do temor de Deus. É a chave para abrir esse tesouro e nós adquirirmos conhecimento, sabedoria, né? E podermos falar de salvação, não só da salvação, de entregar a vida a Cristo para ir morar com o Pai eternamente, mas como o próprio desenvolvimento da salvação de Filipenses 2. Ele vai dizer depois do versículo 8, desenvolvei a vossa salvação. Significa, santificai-vos. Conheça, adquira sabedoria, opere na justiça para que você vá sendo santificado. Isso é muito importante, nós entendemos que existe esse processo em nossas vidas, né? Além de tudo, como nós falamos, Jesus é o nosso modelo. Olha aqui, diz em Isaías 11, lá no versículo 3, logo após esses versículos que eu disse para vocês, a respeito do equipamento. Ele fala assim, de Jesus,
e ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Olha, a inspiração de Jesus estava sempre e está sempre no temor do Senhor. Sempre no temor do Senhor. Olha a chave. Nós somos inspirados. A Bíblia ela nos revela, pela inspiração do Espírito Santo, as chaves, o grande tesouro que Deus nos concede. E nós temos que nos apropriar e tomar posse desses tesouros. Tudo que Deus mais quer é isso, que nós venhamos a tomar posse. A própria inspiração de Jesus, e aí você tem que raciocinar Jesus como ser humano, porque ele não andou nessa terra como Deus. Ele andou como, embora seja Deus, 100% homem, 100% Deus, ele andou como ser humano. E pelo poder do Espírito Santo, adquirindo conhecimento, entendimento, sabedoria, sendo aconselhado, ele andou nessa terra e não pecou, e venceu, cumpriu toda a justiça, foi para aquela cruz, aconteceu ali um fenômeno, aconteceu ali 2 imputações, tanto a imputação de ter levado os nossos pecados e a imputação de ter cedido os créditos de justiça dele para nós. E nos ser justos, como diz a palavra. Porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Então, nós temos que compreender essa inspiração no temor do Senhor. Isso é muito importante, que o Espírito Santo coloque nos nossos corações definitivamente essa chave. E nós precisamos compreender o que é esse temor, porque existe muita distorção no nosso meio. Eu estou falando para a igreja, estou falando da igreja, muita distorção, né? Olha só o que fala a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 5, versículo 7. O qual, nos dias da sua carne, está falando de Jesus aí, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Né? Olha aí, está falando de Jesus. Você sabe que Jesus, vocês sabem, né, que Jesus orava muito, ia para os montes, ficava na presença do Pai, e ele dizia: eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazendo. E ver, no sentido aí, é o mesmo ver de Jó. O que Jó diz? Lá no final do livro de Jó, no capítulo 42. Eu conhecia a Deus de ouvir falar. Olha só, ouvir falar. Hoje os meus olhos, o que te veem? Te veem. Jó não estava vendo Deus naturalmente, né, com os olhos dele, mas ele, em todo o contexto da palavra de Jó, ele aprendeu a conhecer a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ora aos Efésios, lá no capítulo 1 de Efésios, ele ora assim: eu oro para que vocês tenham revelação e os olhos do coração de vocês iluminados, para que vocês possam conhecer. Esse conhecer, né? Ele fala para que vocês possam ver. Esse ver tem a ver com conhecer. Por isso que João disse, em capítulo 17, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Então, conhecer a Deus. Conhecer significa intimidade, significa andar junto, significa buscar a Deus. Então, isso tem que estar sendo construído em nós, e é o que o Espírito Santo tem como missão: fazer com que nós conheçamos a Deus e sempre exaltar a Cristo. O Espírito Santo vem para exaltar a Jesus Cristo, para dar testemunho dele, né? Então, nós falamos aí a respeito desse propósito, né, desses equipamentos, tá certo? Vamos ver agora um pouquinho dessas riquezas do tesouro, né? Nós vimos lá no contexto de capítulo 33 de Isaías
a respeito de um dos tesouros que estão, das preciosidades que estão lá nesse tesouro, a salvação. Lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo de 8 a 10, diz assim: mas o que ela diz? A palavra está perto de você. Está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Está no contexto de Romanos 10, capítulo 10, versículo 8 a 10. Então, a salvação está muito próximo de nós. Basta que nós confessemos o nome de Jesus como nosso Senhor e Salvador. Veja bem, Senhor primeiro e Salvador em segundo lugar. E Deus checa o que nós falamos com a nossa boca. Ele lê o nosso coração, porque com o coração se crê para a justiça. Então tem que haver um alinhamento do que nós falamos com o que está de fato no nosso coração. Porque Deus, se nós não operarmos na justiça, não haverá nem santificação e nem redenção. É muito importante que a gente entenda isso. A justiça é a justiça do reino. Por isso que foi dito lá em Mateus 16, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, em Mateus 6, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a justiça do reino. Essa justiça, que lá em Isaías 59, Jesus colocou a couraça da justiça e intercedeu por nós. Ele opera sempre na justiça, a justiça do reino, né? Porque Isaías disse, a nossa justiça, a justiça do homem é como trapos de imundícia. Então nós precisamos conhecer a justiça de Deus, que é a constituição do reino dele, que é baseada em princípios do reino que devem ser aplicados nos contextos das nossas vidas para que nós possamos agradar a Deus. E tudo isso debaixo do temor de Deus que nós precisamos conhecer. Outra coisa que tem nesse tesouro é a sabedoria, né? A sabedoria de Deus, conforme Tiago, ela é a sabedoria do alto, né? Ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, cheia de bons frutos. Essa é a sabedoria do alto. Então eu preciso observar se eu estou agindo debaixo dessa sabedoria. Porque tem uma outra sabedoria meramente intelectual que você adquire porque você lê muito, porque você conhece muito especificamente um assunto, que você opera naquela situação, tem bastante experiência. Então, isso é outra coisa. A sabedoria é uma somatória de conhecimento mais entendimento. Só que nós estamos falando da sabedoria do alto. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Nós precisamos do nosso espírito para que nós possamos compreender, que nós possamos entender as coisas do alto, em nome de Jesus. E então, pensando nisso, né, e buscando também essa sabedoria do alto, tem um versículo em Provérbios que diz assim, desse capítulo 1, versículo 7. Para ser sábio, essa está na linguagem de hoje, é preciso temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender, né? Então, nós temos que buscar essa sabedoria do alto, porque é a sabedoria que purifica, que traz entendimento, que vem pela fé e que nos ajuda muito para andar em sabedoria, né? Lembra da sabedoria que foi dada a Salomão, lembra da sabedoria que é o próprio Jesus, quando a palavra diz em 1 de Coríntios, no capítulo 1, o contexto diz, ele é a sabedoria e o poder de Deus, né? Cristo.
sabedoria e poder de Deus. Então, nós vimos duas preciosidades que estão nesse tesouro, né? E a terceira, que nós vamos encontrar lá também, né, em Isaías 33, é o conhecimento, né? Eu já citei esse versículo aqui, no João 17, versículo 1 a 3, que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, conhecer a Deus. O único Deus verdadeiro é Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Então, maravilha, nós podemos adquirir esse conhecimento em Cristo, né? E também o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas vamos falar agora um pouquinho da chave que eu disse para vocês, que é o temor do Senhor, que é a chave desse tesouro. Tá? Salmo 19, versículo 9, vai dizer: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. Olha, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. Agora vamos entender como que funciona essa chave e o que é essa chave verdadeiramente, né? Primeiramente, a palavra temor, lá no grego, significa phobos. Phobos é de fobia mesmo, phobos. E fala de reverência, de cuidado e de zelo. E em Filipenses capítulo 2, ele diz: desenvolver a vossa salvação no temor e no tremor de Deus. A ele pertence o querer e o efetuar, né? Então, esse tremor, a palavra é tromos, no grego, tromos. Então, temor é phobos e tremor é tromos. Então, devemos desenvolver a nossa salvação no phobos e no tromos, ou seja, cuidando, reverenciando e zelando das coisas de Deus, e também no tromos, que significa espanto, espanto. Né? Fico espantado quando eu vejo Deus. O que significa isso? Significa que a gente precisa agora discernir e a gente tem que entender o nosso posicionamento hoje. Primeiramente, tem um tipo de temor que é o temor mundano, o temor do mundo. Um exemplo, medo de ser assaltado. Isso é um temor existente no mundo. Medo de ser reprovado numa prova importante lá na universidade, né, uma prova que você precisa fazer na empresa, enfim. Medo de ser reprovado. Tá? Esse é um tipo de temor, de medo mundano. O segundo é o temor servil. Esse temor servil é um temor religioso. É um temor que o próprio Jó teve. É um temor religioso, que tem medo de ser punido. É aquela, muitas vezes, palavra ministrada por vários ministérios e tudo mais, que a pessoa tem medo de Deus. Se ela não faltar um domingo na igreja, ela fica com medo de ser punido. Se ela pecar, ela fica com medo de ser punido. Se acontecer algo diferente, ela fica com medo de ser punido, como se Deus fosse um carrasco, né? Isso aí é complicado. Esse é um temor meramente servil. Jó, por exemplo, capítulo 3, versículo 5 de Jó, ele disse: aquilo que eu temia me sobreveio. Então, é como se Deus fosse um carrasco. Você sabe, né? Aquela palavra legalista, aquelas coisas legalistas que muitos aprenderam dentro de uma igreja, foram até expulsos da igreja, punições, enfim, não pode cortar o cabelo, né? No meu caso, não ia poder mesmo, né? Mas não pode, do Manuel também, né, Manuel? Não ia poder cortar o seu cabelo, né? Não pode usar calça comprida e aquelas coisas todas, tá certo? Então, é uma coisa punitiva, né? Quando Moisés, que era um homem manso, que foi muito tratado por Deus, que ele feriu aquela rocha de uma maneira diferente que era para ele ter feito, ele transmitiu ao povo uma punição, que Deus era punitivo. Entende? E aí, o que aconteceu? Moisés já tinha um conhecimento, uma sabedoria, uma intimidade fantástica com Deus, tá certo? Mas no momento de raiva e de rancor, ali, ele transmitiu isso e ele não entrou na Terra Prometida só por isso.
embora depois estivesse lá na transfiguração com Deus, né? Então, Deus, ele não tem nenhum problema de autoestima, ele sabe que ele é Deus, mas ele quer ser reconhecido como pai, como papai, Abba Pai. E é isso que ele quer transmitir para cada um de nós. E esse temor verdadeiro, que é o temor que Deus quer que nós tenhamos, é o temor filial, é o temor de filho. Esse temor de filho é completamente diferente, porque você não fica com medo, você não fica espantado, né, como aquele povo lá que ficou morrendo de medo lá com o Monte Fumegante, não fica espantado nem com medo do que Deus pode fazer, né? Você fica espantado, como diz a palavra, tremor, que é tromos, com o que Deus é. Aliás, Deus não poderia ter feito nada se ele antes não fosse. A gente sabe o que Deus fez, nós cremos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Isso está lá nessa confissão de fé, Hebreus 11. Nós temos a galeria da fé e sabemos o que Deus fez e ouvimos os testemunhos. Nós sabemos que o sol, a lua, toda a natureza, elas refletem a glória de Deus, manifestam a glória de Deus. Nós não temos esse problema, né? Muitos ímpios, muitos que não creem, têm esse problema. Nós não temos. Porém, tudo isso que nós vemos que Deus fez em cada dia, conforme Gênesis, desde as origens, não é? Só foi feito porque Deus é. Eu sou o que sou, ele disse para Moisés. E ele quer que nós o conheçamos e que nós tenhamos intimidade com ele por aquilo que ele é. Ele é bondoso, ele é maravilhoso, ele é majestoso, ele é Deus, ele é Pai. Ele pode fazer o que for possível, ele fará. Ele traz à existência o que não existe. Mas, vamos ser sinceros, quantos de nós discernimos que nós devemos ficar espantados na presença de Deus por aquilo que ele é? Normalmente, é por aquilo que ele pode fazer, principalmente quando nós estamos em aflição, principalmente quando nós estamos necessitados, não é? Em qualquer área, seja no espírito, na alma e no corpo, nas coisas que nós necessitamos, finanças, não é? Nós vamos por aquilo que ele pode fazer. Mas ele quer que nós o busquemos por aquilo que ele é. Que nós fiquemos espantados com a bondade, com o amor incondicional, com o ágape, com aquilo que ele já fez por nós, que ele já fez tudo por nós naquela cruz do Calvário, não é? Ele quer que nós tomemos posse do ser dele. Afinal de contas, nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Afinal de contas, o que tentou se deturpar naquele jardim do Éden, o inimigo conseguiu por um momento, foi distorcer a imagem de Deus. Falar que eu e você poderíamos ser como Deus. Foi isso que foi plantado. A primeira fake news da Terra foi lá no jardim do Éden, quando o diabo mentiu, distorceu a palavra, né? E tentou fazer a mesma coisa depois com Jesus, lá no deserto, quando Jesus foi tentado, provado. Então, nós precisamos conhecer, porque quando nós conhecemos, nós não aceitamos fake news. Nós buscamos discernimento. É como está acontecendo no país hoje. Muita mentira dita pela mídia, muita mentira, muita mentira. Então, nós temos que buscar fontes corretas para que nós possamos entender os contextos, porque texto fora de contexto vira pretexto. Conheçamos o contexto para nós termos a nossa visão clareada, os nossos pensamentos, para nós podermos tomar decisões. Na verdade, quanto mais no céu, quanto mais os pensamentos de Deus, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que o meu caminho é mais alto que o seu, diz Isaías 55. Não é? Então, eu preciso entender isso, compreender isso. Só essa chave, o temor de Deus, é que abre o tesouro
do conhecimento, da sabedoria, do entendimento para a salvação, desenvolvimento da salvação, para que a gente possa caminhar. Então, o temor filial, ele é por amor. Vou dar um exemplo para você. Isaías capítulo 6. Isaías ele contemplou, né, algo assim fantástico, né? A palavra diz lá assim: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Aí Isaías diz: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, 4, 8. Olha o que aconteceu nesse episódio de Isaías. Ele não ficou com medo de Deus. Ele não ficou, ele é um pecador de ser punido. Ele ficou espantado com a glória de Deus, com a bondade de Deus, com a maravilhosa graça de Deus. E, portanto, ele ficou num estado tal que, ao mesmo tempo, esse é o temor filial, ao mesmo tempo, o Senhor enviou um anjo com uma brasa viva para tocar os lábios dele, porque ele reconheceu a magnificência, a santidade de Deus, algo tão glorioso, que fala, eu não tenho o menor sentido estar na presença de Deus, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa santidade, eu não posso. Entende? Ele contemplou a glória de Deus. Ele não contemplou um Deus carrancudo. Ele não contemplou um Deus carrasco, né? E Deus tomou uma posição para que ele pudesse ser tocado nos lábios, né? Para que ele falasse as coisas de uma forma correta, como Deus queria. E automaticamente ele falou: Pai, estou aqui, envia-me a mim. Quando ele perguntou: a quem enviarei? É esse Pai que nós temos. Esse Pai maravilhoso, esse Pai bondoso, esse Pai que olha para você e fala: filha, vem aqui, eu vou aprumar as coisas no seu coração, no seu espírito, para você andar corretamente, baseado na minha justiça, com amor, tudo com amor. Então, percebe como é diferente o temor filial dos outros, do servil, do temor mundano, né? Aquele que só pensa em punição e vai acontecer isso, aquilo e tudo mais. Então, claro, Deus é o Pai, um Pai que disciplina o seu filho, que corrige o seu filho, tudo com amor, e nós entendemos isso. Por isso que lá em 1 Pedro, no capítulo 4, a palavra vai dizer, que eu até separei aqui, que o juízo de Deus ele começa pela igreja, né? Vamos lá. No capítulo 12, versículo 12, capítulo 4 de 1 Pedro, a palavra diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Aí vai dizer no versículo 17: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus?
E se o justo é difícil ser salvo, se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Olha que contexto está falando para a igreja. Está falando para a igreja que nós, hoje, estamos sofrendo os juízos de Deus. A igreja. Tudo começa primeiro pela igreja, porque a igreja precisa ser purificada. Esse juízo, você deve pensá-lo como corpo de Cristo e coisas, impurezas, coisas que nós temos na nossa vida pessoal, na nossa família, que Deus começa a mostrar, para que essas toxinas, para que essas pedras de tropeço, chamado pecado, possa ser lançado fora, e o Espírito Santo ir santificando as nossas vidas, o nosso coração, né? E nós devemos desejar isso, cada vez mais, assim como aconteceu com Isaías, e querer isso, percebe? Então é diferente nós irmos para a presença de Deus, tá? E pedir que Ele incline o nosso coração segundo a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Isso vai implicar em remover coisas que não agradam a Deus. Mas nós temos que ter aquele mesmo espírito que foi dado a Josué, e que foi dito para ele, seja forte e corajoso. Para quê? Não era para entrar em Jericó, entrar na terra prometida. Seja forte e corajoso para obedecer a palavra. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite, tá certo? E fale a palavra. Guarde no seu coração a palavra. Foi isso que foi dito para Josué. E por conta dessa aplicação e dessa coragem em obedecer, a gente vê o que aconteceu em Jericó. Tá certo? Então, quais são as fortalezas, né? Quais são as dificuldades, quais são os contextos da sua vida, onde você precisa ser forte e corajoso para conhecer a palavra e praticá-la naquele contexto, baseado no temor de Deus, onde você abre os tesouros da sabedoria, do conhecimento, para aplicar aquela palavra que Deus falou através da Bíblia, e você vai saltar muralhas, e você vai vencer, porque tem que ser aplicado aquele contexto. E que só quando a gente aplica é que as coisas de fato acontecem. Enquanto fica na base da teoria, só do conhecimento, não acontece nada, porque o verbo tem que ser verbalizado, tem que ser conjugado o verbo. O verbo se fez carne, e ele cumpriu a justiça, ele praticou a justiça. Então, o verbo, que é a palavra viva, ela tem que penetrar o meu coração, ela tem que ser entronizada, mudar a minha maneira de pensar, e eu vou aplicar aquilo que Deus falou. Por isso que a palavra de Deus não volta vazia, cumpre aquilo que lhe apraz. Só quando eu pratico. Enquanto está na esfera só do conhecimento, do entendimento, não acontece nada. Agora, quando eu vou lá e pratico, por exemplo, o marido deve amar a esposa, certo? Então, verdadeiramente, quando eu coloco em prática esse amor, é que as coisas acontecem. Não é só ficar ali na teoria, tá certo? Precisamos compreender isso. Por isso que Jesus disse aos discípulos, no capítulo 5, versículo 19 de Mateus, né? Pratique e ensine. Praticar e ensinar. Não é ensinar. Primeiro você pratica, porque você vai ver o resultado e você vai ter autoridade para falar. E se eu não tiver o temor de Deus verdadeiramente, esse temor filial, eu não vou compreender isso. Vai ficar só na teoria. Porque eu tenho que ter resultado. A palavra de Deus nos traz resultado. Deus não é homem para mentir. Tem mais de 8.000 promessas na Bíblia. Só que todas as promessas, sem exceção, são condicionais. Condicionais a quê? A prática. Então, qual é a questão? O que está acontecendo nessa área da minha vida? Qual que é o princípio do reino, da constituição do reino, que tem que ser aplicado neste contexto? Seja do casamento, seja relacionamento com filhos, relacionamento com pais. Por exemplo, honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e a sua vida seja longa na face da terra. Olha que
princípio fantástico, mas olha o que acontece se você não praticar esse princípio. Tem muita gente com a vida paralisada porque não honra o pai e a mãe. E tem que entender isso, não vai dar tempo de falar. Mas eu tenho que colocar em prática, para que as coisas, de fato, que estão represadas, muitas delas, é por conta disso. E elas precisam ter uma abertura para os rios de Deus fluir. Eu preciso tirar isso da frente, consertando esse relacionamento e praticando o que Deus nos pede. Mas tem muita coisa para falar. Eu quero terminar falando 3 coisas para nós que são muito importantes e que seguem um processo. Primeira coisa que Deus quer fazer, nos dando essa chave, eu tenho que tomar posse dessa chave, e Jesus falou ali a Pedro, em Mateus 16, Pedro, dar-te-ei as chaves do reino, e tudo que ligar na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido ligado nos céus. Isso tem o propósito de proibir e permitir na terra o que já foi proibido e permitido nos céus. E nós temos autoridade como igreja. Então, eu tenho que pegar essa chave. Só que essa chave, ela só funciona, essa autoridade só funciona se o meu coração estiver alinhado com o que eu falo. Tem que já estar no coração, já tem que estar entronizado. Porque Deus, ele lê o coração para a justiça. E aí o que eu falar vai acontecer. O que eu falar vai acontecer. Isso não é autoajuda. Isso é ajuda do alto para eu compreender, para eu entender, para eu poder praticar, para as coisas acontecerem. Como igreja. E vai acontecer. E a primeira coisa que Deus quer fazer nas nossas vidas, para que esse processo avance, cada vez mais eu tenha mais autoridade, tenho uma amplitude maior de autoridade, em todos os sentidos, é colocar as coisas em ordem. Paulo fala aos Colossenses, eu vejo que vocês estão andando em ordem. Ele exaltou a vida de fé daqueles crentes. Aí você vai se lembrar de um homem chamado Ezequias, que Deus falou para Isaías, para o profeta ir lá falar que ele iria morrer. Ele virou para o lado, orou a Deus, deu uma série de explicações, Deus mandou o profeta voltar e falou, você vai viver mais 15 anos. A pergunta é, o que foi que Ezequias fez com esses 15 anos? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Os assírios mandaram mensageiros lá para visitar o palácio dele. Ele mostrou todo o palácio, mostrou todas as riquezas que ele tinha, mostrou tudo que ele tinha. Em momento algum, ele falou o que Deus fez na vida dele. Em momento algum, ele exaltou a Deus. E ele sabia que Deus havia dito que somente a geração posterior é que sofreria. Ele não estava nem aí com o legado. Essa que é a realidade, essa que é a verdade. Então, ele não colocou a casa dele em ordem. Porque colocar a casa em ordem é colocar o templo do Espírito Santo em ordem. É buscar a santificação, no temor de Deus que é a chave de tesouro, se apropriar e querer verdadeiramente aquilo que Deus quer que nós queiramos. Ele que quer e Ele que efetua é que nós sejamos santificados, que nós sejamos agradáveis a Ele, tá certo? E a presença dele cada vez mais abundante. E quando se manifestar, vai acontecer o que Paulo disse aos Colossenses. Se morresses com Cristo, ressuscitastes com Ele. Buscai as coisas do alto e não as que são aqui da terra. Porque quando Cristo se manifestar em glória, vocês também serão manifestados com Ele em glória. Para pensar. Se você conserta uma área da sua vida, se manifesta a glória de Deus. E se a glória de Deus se manifesta, você é manifestado em glória com Ele. E aquela área, ela passa a ser frutífera. É isso que acontece. Eu estou sentindo uma unção muito grande aqui agora. E existe uma inversão de valores dentro da igreja. Eu digo,
90% da igreja pensa errado. E nós precisamos mudar isso. Então, colocar a vida em ordem. Peça a Deus, Senhor, o que tu queres que eu coloque em ordem? Ele vai te dar todo o ferramental. Ele instrumentaliza a partir do momento em que nós tomamos a decisão. Deus nunca vai tomar uma decisão por mim e por você. A decisão, quem toma sou eu e você. Ele mostra o que está errado e o que é o certo para nós tomarmos a decisão. E nós conseguimos isso no poder de Deus de tomar essa decisão para fazer a coisa certa. E o poder de Deus se manifesta. Entende? Se precisa perdoar, por exemplo, alguém, entende? Você não vai conseguir perdoar ninguém. Porque perdão não é sentimento. Você vai ficar com aquela amargura, com aquele sentimento ruim. Perdão é decisão. Por que é decisão? Porque Jesus mandou perdoar e pronto. Se você não perdoar, eu também não posso te perdoar. Então é decisão. Não tem que sentir absolutamente nada. Tem que pedir ao Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, para se manifestar em mim e você, para a gente perdoar e pronto. Sabe o que vai acontecer? O sentimento que você perdoou e sentir aquele amor de Deus, o ágape incondicional pela vida do outro, seja lá quem for, você vai sentir depois. Você vai ficar estupefato. Nossa, como Deus tem essa capacidade de mudar o meu coração. O segundo ponto, depois da ordem que Deus quer que nós coloquemos, é a glória. É essa glória. Que eu já falei para vocês, no capítulo 3 de Colossenses. Nós seremos manifestados em glória com Ele. Porque nós glorificamos o nome dEle, porque nós fizemos a coisa certa. E por último, depois da glória vem a honra. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, diz assim: Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: Prometi à sua família e à imagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Ele estava falando aqui para o sacerdote Eli. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Foi o que Deus falou para Eli. Né? Você conhece a história do sacerdócio de Eli, o que aconteceu com os filhos dele, um pai que não repreendia os filhos, enfim. Eu honro aqueles que me honram. Deus não honra aqueles que não honram a Ele. Nós temos que ter muita clareza nisso. Tudo isso faz parte da chave do temor de Deus. Nós temos que entender, Romanos diz que nós temos que compreender a bondade de Deus e também a severidade dele. Essa severidade, ela é propícia às nossas vidas. É a disciplina, é a correção. Então, Deus fala, Ele tem muita paciência. Ele fala conosco, conserta isso. Fala a segunda vez, conserta isso. Fala a terceira vez, conserta isso. Ele é muito, a misericórdia dele se renova cada manhã. Só que chega uma hora que ele precisa dar um aperto, como qualquer pai. Entende? Então, nós estarmos na presença de Deus significa que Ele nos proporciona o privilégio de uma jornada, que Ele permite que nós os chamemos de pai, e essa paternidade é de filhos legítimos, não é como um filho adotivo de uma família natural. A palavra upas é legítimo, você é filho legítimo. Você é legítimo, eu sou legítimo filho dele. E ele quer que nós coloquemos a nossa vida em ordem, que nós sejamos glorificados com ele, quando nós agradamos, e que nós sejamos honrados. É isso que ele quer de mim e de você. E para isso ele nos equipou, no poder do Espírito Santo, que é o selo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Tiago diz que nós não recebemos o que nós pedimos para os nossos próprios deleites, enquanto Jesus se inspirou, se deleitou no temor de Deus e pede que nós façamos a mesma coisa. Porque nós vamos experimentar a glória de Deus
cumprir o propósito dele nessa jornada, permitir que os dons sejam operantes na minha e na sua vida, e nós veremos uma terra frutífera espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, materialmente, segundo a ampla suficiência bíblica. Aquilo que ele tem para mim e para você. Porque a nossa maior herança, o que nós mais exultamos, na verdade, é aquilo que nós vamos encontrar quando nós estivermos com ele. Em nome de Jesus. Então, para que você se fortaleça, ore a Deus. Peça ajuda ao Espírito Santo para você tomar posse dessa chave do temor de Deus, que é o temor de filho na sua vida, para que você tenha acesso real a esses tesouros e tome posse dessas preciosidades do conhecimento, do entendimento, da sabedoria, e que você possa ser encorajado a colocar em prática esses princípios na sua vida, baseado na única Constituição, que não tem STF nenhum que vai mudar, que é a Constituição do Reino de Deus, cujo guardião é o verdadeiro juiz, o nosso Deus, e que existe um advogado chamado Jesus que leva diante do Pai as nossas petições e sempre tem que estar baseado na verdade. Não adianta ter qualquer tipo de conluio para, não, isso aqui você omite, aquilo não, porque Deus vê tudo. E nós sejamos encorajados para essa obediência, assim como Josué foi. Ah, você vai ver. Ah, como você vai ver na sua vida a luz, como você vai ver o poder se manifestando baseado naquilo que está nesse tesouro, né? E ele é a plenitude, né? Jesus é a nossa plenitude. Nele estão escondidos os tesouros. E o mais legal é que este tesouro está colocado num vaso de barro. E sou eu e você. Está lá no seu coração, e ele aqui precisa florescer. E a distância da sua boca para você profetizar isso na sua vida e falar. Aprenda isso, fale. Em nome de Jesus. Fale isso verdadeiramente, assim como o salmista falava. Assim como Paulo em Coríntios ele diz: eu falei, eu criei, por isso falei. Ele está falando o que Davi disse. Então ele fala aos Coríntios: nós cremos, por isso falamos. Fale a palavra, ore a palavra, para ela ser entronizada no seu coração, no seu espírito. Aí o verbo, ele vai se fazer carne. Acontece a metanoia. Acontece aquilo que Paulo disse aos Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Que não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Da vossa mente. Sabe para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que você experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem erro. Por isso, se apresente como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, baseado no temor de filho. Amém? Em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar, Ele derrame sobre você a unção que despedaça todo o jugo. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí ele vai dizer: tomai o meu jugo. É você que tem que tomar, você que tem que se apropriar, você que tem que buscar. E meu jugo, meu fardo é leve e meu jugo é suave. Você que tem que tomar essa posição e tomar posse disso, significa pegar essa chave e trazer para você toda essa presença. Ah, como você vai andar? Que nem aqueles cabritinhos que ficam saltitantes, alegres. Percebe?
O temor de Deus, o temor filial, é que você fique espantado com o que Deus é. Como Ele te ama. Como Ele te ama. Como Ele quer se relacionar profundamente com você. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Obrigado por me ouvir.